Bom, gente, em viagem com a equipe do Rally de Produtividade, nossa equipe foi ver de perto a eficiência da integração lavoura-pecuária em produzir soja e carne numa fazenda localizada no município de Centenário do Sul, região norte do estado, que mesmo com alta temperatura e estresse hídrico desse rigoroso El Niño, ela vem alcançando alta produtividade nas duas atividades. Vamos ver. Nessa semana, acompanhamos a equipe do Rally de Produtividade no município de Centenário do Sul, região onde predomina o solo arenito Kaiowá, onde mais de 40% do território é dedicado à pecuária. Viemos conhecer uma fazenda que adotou a técnica ILP, Integração Lavoura-Pecuária, com sucesso, prática que tem como missão viabilizar tecnologias sustentáveis e competitivas para a produção de grãos e carne, com inúmeras vantagens para o produtor e para seu solo. Algumas vantagens que a gente vê nessa técnica incluem a melhoria da fertilidade do solo a longo prazo e o potencial para melhorar o desempenho da soja e também da pecuária. A integração lavoura-pecuária é vista como uma alternativa para potencializar a produção agropecuária na região do Arenito Kaiowá. É o caso da Fazenda da Nata, que registra uma história de transformação com início no ano de 1997. De uma área com pastos degradados naquela época para uma propriedade modelo em produção de carne e soja nos dias de hoje. Com 50 alqueires de soja e 100 alqueires de pasto, a Fazenda da Nata coleciona números surpreendentes por produzir carne e grãos no Arenito Kaiowá, solo com somente 20% de argila e 80% de areia, praticamente um desafio e tanto, mas que foi dominado pela veterinária Fernanda e seu gerente Ednelson. Na lavoura, a produtividade média é de 180 sacas de soja por alqueire, quando a média da região não passa de 142 sacas de soja por alqueire. Na pecuária, a Fernanda pratica a recria e engorda nas 380 cabeças das raças Nelore e animais cruzados com raça europeia. A média de abate aqui é de 36 meses, com peso médio dos animais de 17 arrobas e meia. Esse conjunto de bons números prova que uma atividade ajuda a outra no sistema Integração Lavoura-Pecuária da Fazenda da Nata. A soja, ela é uma forma da gente conseguir reformar o pasto de uma forma mais rápida em termos de retorno financeiro. Então a gente consegue reformar mais pastos de uma vez só. Então você planta soja, você tem um retorno da soja rápido, né? Dentro de 4, 5 meses você já tem um retorno. Você consegue daí inserir uma pastagem no período da entre-safra nossa, que vai fornecer alimento para os animais no período da entre-safra, que é quando mais falta alimento, e depois a gente retorna com a soja de novo. Então é um ciclo que se repete e que beneficia tanto o grão, né, o grão da soja, quanto os bovinos com a parte de produção de peso. Tem custo alto para implantar esse sistema? Olha, é o custo da implementação de uma produção de grãos. É isso, se você já vinha com a produção de gado, você vai ter o custo da implementação da safra de soja. Se você já vem com a soja e vai inserir o animal, você vai ter o custo com os animais daí, né? Com a aquisição dos animais, a mão de obra para poder trabalhar com esses animais. Então, dos dois lados, né? Tem um custo. Depende qual era a tua atividade principal antes. A Fernanda vê pontos positivos quando analisa onde há ganhos e onde deixa de ter custos, gastos nas atividades da pecuária e agricultura. Eu ganho principalmente com a produção de grãos da soja, que é um retorno rápido que eu tenho, e eu deixo de gastar na reforma da pastagem, porque a própria produção de grãos e o preparo do solo para a produção de grãos me dá a condição para eu reformar a minha pastagem depois. Porque a reforma é cara, né? Porque a reforma de pastagem é cara. Então eu diminuo o custo na minha reforma da pastagem, quando eu insiro a produção de soja. E que números você contabiliza na agricultura e na pecuária, números positivos? Olha, o número positivo na agricultura é que eu vou ter a produção de grãos, quando a condição ambiental vai bem, me dá um retorno econômico rápido e maior. Na pecuária, eu ganho porque eu vou ter um alimento de qualidade, alta qualidade nutricional, num período onde há escassez de alimento, que é o período da entre-safra. Então, eu ganho conseguindo engordar um animal a um custo baixo e num período onde
é difícil de você conseguir alimento para esse animal, com um custo mais baixo. Para a médica veterinária, são 3 os pilares para que uma fazenda que produz alimentos, seja ele qual for, tenha sucesso. Eu acho que uma propriedade rural, ela se sustenta em 3 pilares. Um pilar é a questão da ciência e tecnologia. O que a ciência e tecnologia pode oferecer para aquela área? O outro pilar é como a área responde àquela tecnologia, que quem vai me dizer isso é quem está aqui no campo, olhando como que o sistema está respondendo àquele manejo que a gente inseriu. E por último, eu diria que é a gestão desses 2 fatores, pensando num ganho econômico, mas também num ganho social e num ganho ambiental. Quando a gente consegue integrar os 3 ganhos, aí eu posso dizer que a gente está em sucesso em épocas de fartura, quando a gente tem bastante produção, mas também sucesso na época de escassez, para a gente não quebrar, a gente conseguir se manter. Então eu penso que é nos 3 pilares que a gente sustenta essa produção rural. Para o Matheus, engenheiro agrônomo da Cocamar e da assistência Fernanda e Ednelson, a fazenda da Nata se diferencia das demais da região de Centenário do Sul. A gente avalia aqui a propriedade, né, a Fazenda Nata, como uma referência dentro da nossa regional aqui da Centenário do Sul, entre outras cidades vizinhas. A gente vê que a implantação deles no sistema ILP é bem relevante, devido na entre-safra, né, ter a cultura da braquiária, que é uma cobertura de solo, condicionador também. E assim, a produtividade da soja sempre quando comparado com as demais propriedades rurais que não fazem a cobertura de solo, não fazem a palhada, não dão vida ao solo, né? Elas estão sempre à frente, tanto em questão de características de solo, perfil de solo e também de produtividade. É bom lembrar que estamos em época de El Niño rigoroso, com altas temperaturas, onde já se contabiliza quebra de 30% nas lavouras da região. Mas esse percentual não é esperado na Fazenda da Nata, já que a soja está em solo com melhor perfil por conta da braquiária que a antecedeu na integração. Num ano desse, né, pouco diferente para a gente aqui da região de Centenário, que já é acostumado com a seca, ter um ano de El Niño, que probabilidade de altas temperaturas e alta pluviosidade, né, grande volume de chuvas, a gente entende que o sistema com a cobertura favorece mais a planta de soja. A gente passou por um estresse hídrico agora recente, né, após o Natal até a presente data. A gente viu que dentro da propriedade as plantas sentiram, mas não sentiram tanto a força do sol, né, quanto em outras propriedades, que sentiram até teve morte súbita de plantas, né? Morte por murcha permanente. A gente vê que tem um pouco de desgaste, plantas, né, que sofreram, mas não é em grande escala assim como nas demais. No sistema de LP, como tem a braquiária presente, né, como antecessora da cultura atual, ela deixa um condicionamento de solo melhor, ela consegue, né, quebrar os torrões, tirar um pouco a descompactação do solo, fazendo com que a raiz da soja aprofunde em busca de nutrientes e água e não tenha aquela torção da raiz, né, superficial, que pode ser que deixe a planta aí pouco estável. Em questão de vento muito forte, ela acaba tombando, ou até quando ela estiver próxima à colheita, ela cair já toda granada. Matheus lembra ainda que ILP tem inúmeras vantagens, mas exige muito cuidado e atenção em sua implantação. Primeiramente, pensando em recuperação de pastagens, né, degradadas aí com a utilização da soja no sistema. Para a implantação da cultura da soja, fazer uma boa análise de solo, fazer uma boa correção de alumínio, se possível, né, com calcário na superfície do solo para diminuir a acidez. Colocar culturas que vai aguentar o desafio da ILP, né, de soja, às vezes da região que a gente está, tem que colocar materiais mais parrudos, materiais que aguentem mais a condição de solo e clima da região. Fazer os tratos culturais, né, de plantas daninhas, insetos e doenças, como qualquer outra lavoura. E na braquiária, plantar a braquiária dentro de uma janela adequada para ela se desenvolver na entre-safra, né? Tendo com isso a braquiária no sistema, quando ela é bem formada, ela inibe emergência de planta daninha, né, de difícil controle, e também agrega os benefícios ao solo. Se for fazer bem feito. Fazer bem feito. É isso aí.